Naquela manhã, Ana, 19 anos, joelho ralado e luva furada, enfiou o braço num saco preto, achando que vinha mais latinha. Em vez disso, puxou um maço de notas grudadas, cheirando a lixo e produto de limpeza barato. Do alto do barranco do lixão, os 4 irmãos olhavam. Gustavo, 16, tentando fingir calma. Bia, 12, já fazendo conta mental. Os gêmeos Dani e Duda, 7, vibrando como se fosse brinquedo novo. Dinheiro ali nunca aparecia inteiro, só moeda perdida. À primeira vista, parecia pouco. Notas amassadas, rasgadas, um elástico frouxo quase arrebentando. Mas quando Ana apertou o maço, sentiu que tinha camada embaixo de camada, espessura de livro fino, não de troco de padaria. O coração dela apertou não de alegria. Dinheiro grande em lugar errado sempre vinha com dono perigoso. Em bairro pequeno, ninguém joga uma bolada fora à toa. Ou errou feio, ou tá fugindo de alguma coisa. Ela mesmo assim enfiou o maço dentro da mochila de reciclável, subiu a ladeira quase correndo, trancou a porta do barraco e espalhou as notas no chão. Parecia pouco, mas quando começou a separar por valor e contar, o número que surgiu não combinava com a vida de gente que passa o dia revirando o resto de feira. Ana não estava no lixão por escolha. Depois que a mãe morreu na fila do hospital e o pai sumiu num frete sem contrato, sobrou para ela segurar Gustavo, Bia, Dani e Duda com o que desse. Faxina, bico em feira, reciclagem. O conselho apareceu 2 vezes prometendo ajuda e saiu deixando aviso. Sem adulto oficial, os irmãos podiam ser mandados para lugares diferentes. Para quem já tinha perdido pai e mãe, ouvir acolhimento soava mais como ameaça de desmontar o pouco que restava. Eles tentaram resistir na cidade, lavar carro no sinal, vender doce no ônibus, fazer bolo por encomenda até o gás acabar. Quando o dono do barraco ameaçou trocar a família por um inquilino sozinho que pagasse em dia, o lixão virou opção e muro ao mesmo tempo. Lá Ana aprendeu a decifrar caminhão pelo cheiro. Sabia qual vinha do mercadão, qual vinha de condomínio, qual despejava documento picado e copo de café de escritório. Em dia ruim, voltava só com o fedor impregnado no cabelo. Em dia menos pior, dava para comprar arroz e lápis. O maço de dinheiro veio num desses caminhões de escritório, misturado com papel rasgado demais para ser só faxina. Antes de abrir, Ana achou que era pegadinha do destino. Depois de contar, entendeu que não era brincadeira. Tinha posto a mão num fio que ligava o lixão da quebrada a um tipo de gente que nunca pisa ali, mas usa bem o que o lugar oferece para esconder o que não deveria existir. Ana Santos, 19 anos, levantou a cabeça devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse acordar o azar. O chão da sala era um retângulo de cimento frio riscado de giz de dever de casa, e agora estava coberto por um tapete torto de notas úmidas. Umas inteiras, outras meio rasgadas, todas com cheiro de lixão grudado no papel. Gustavo, 16, camiseta de time falsificada e sobrancelha sempre franzida, caminhava em volta da pilha como se fosse bomba. Bia, 12, segurava uma caneta emprestada da escola e um caderno espiral aberto na página em branco. Dani e Duda, 7, se espremiam entre o sofá rasgado e o batente da porta, olhos arregalados, proibidos de encostar, mas hipnotizados pela cena. Vamos fazer direito, Ana disse, forçando firmeza na voz. Se é para contar, vai ser na frente de todo mundo. Depois ninguém diz que eu escondi nada. Ela separou as notas por valor num ritual quase religioso. As de 2 e 5 reais num montinho, as de 10 e 20 noutro, as de 50 e 100 no centro, ainda presas por um elástico sujo. Em cada cédula, marcas de dedo, manchas de café, um pedaço de vida que não era a deles. Bia anotava os números que Ana falava em voz baixa. 50, 100, 150, 200. A cada 10 notas, Gustavo respirava mais alto. Isso aí já passou do que a gente veria em um ano vendendo latinha, murmurou. Quando o maço central terminou, Bia fez a soma final mordendo o lápis. O número escrito no papel parecia piada. 18.470 reais. Isso é mais do que o dono do barraco diz que a gente deve desde que mãe ficou doente.
Gustavo comentou, jogando o corpo para trás na cadeira. Mais do que a gente veria com carteira assinada em muito tempo. Ana sentiu o estômago embrulhar. Dinheiro sempre tinha cheiro. Esse, além de chorume, cheirava a problema. Ninguém aqui fala isso para ninguém, decretou. Nem para amigo, nem para vizinho, nem para namorado, se tiver. Saiu dessa porta, não volta mais. Dani levantou a mão como na escola. E a gente vai gastar com o quê? A pergunta era simples e gigantesca. Por 5 segundos, cada um naquela sala via um filme diferente passando atrás dos olhos. Gustavo se imaginou com uma moto usada, capaz de tirar ele dos fretes perigosos. Bia viu um quarto com cama só dela, prateleira de livro e uniforme limpo da escola boa. Dani pensou num videogame de verdade. Duda num bolo de aniversário com vela para cada ano que ela já tinha feito e nunca tinha ganho. Ana viu uma coisa mais chata e mais urgente. A conta atrasada de luz, o aluguel que o dono do barraco estava ameaçando reajustar, os remédios que a mãe não pôde comprar em vida. Viu também uma coisa que nunca tivera. Tempo. 1 mês sem lixão. 2, talvez. Primeiro a gente tira a corda do pescoço, respondeu. Luz, água, aluguel, comida e passagem. Se sobrar alguma coisa, aí a gente pensa no resto. Gustavo bufou. Se a gente pagar tudo certinho de uma vez, o povo vai achar estranho. O Zé do bar vai comentar, o dono do barraco vai falar, vai ter pergunta. E se a gente continuar vivendo igual, também vai ter pergunta, Bia rebateu. O povo lá do lixão vê tudo. Ana sabia que os dois estavam certos. Na quebrada, milagre financeiro chama a atenção de quem não devia. Tinha mais um detalhe incomodando. No meio das notas havia um retalho de papel mais duro, com metade de um carimbo de banco e um pedaço de número de conta. Alguém tinha rasgado um comprovante de depósito pela metade antes de se livrar do resto. Ela pegou o papel, aproximou dos olhos. Dava para ver o nome de uma empresa no canto. Instituto Nova Esperança, Projeto Social. Reconhecia aquele nome da parede da escola pública, do banner da praça, da propaganda na TV de tubo da vizinha. A ONG que todo ano aparecia distribuindo cesta em época de campanha política. Olha isso, mostrou para os irmãos. O dinheiro não é qualquer dinheiro. É de projeto social. Então devia estar na creche, na quadra, na reforma da escola. Bia concluiu rápida. Não aqui no chão da nossa sala. A ironia era grosseira demais para ignorar. Dani e Duda não tinham vaga na creche do próprio bairro. A quadra da escola vivia interditada por rachadura. O teto da sala de aula de Bia pingava em dia de chuva. E o dinheiro do projeto tinha vindo dar volta no lixão, prensado num maço sujo. Se a gente usar, é roubo? Gustavo perguntou encarando a irmã mais velha. Ou a gente só tá pegando de volta o que era para ter vindo para cá de qualquer jeito? Ana não tinha resposta moral pronta. O certo e o errado não eram tão bem desenhados na vida deles como nos livrinhos de catequese. Sabia só que, se guardasse aquilo como se nada tivesse acontecido, podia virar cúmplice de gente que já roubava há muito tempo, com CPF limpo e terno passado. Se entregasse tudo na delegacia, tinha medo de sair de lá sem maço, sem comprovante e ainda com fama de mentirosa. Bateu na mesa com a mão fechada. Antes de gastar 1 centavo, eu quero saber de quem a gente está pegando isso aqui emprestado. Se eu for cobrada depois, quero pelo menos saber a cara de quem devia ter posto isso na nossa escola. Foi quando alguém bateu na porta. 3 pancadas secas, firmes, de quem não tem vergonha de anunciar que veio. O coração de Ana parou. Ninguém costumava bater. Vizinho entrava chamando, credor gritava pelo nome na rua. Ela escondeu o maço embaixo da toalha puída, fez sinal para os irmãos não abrirem a boca e foi até a porta com o corpo meio na frente. Quem é? Uma voz masculina, desconhecida, respondeu calmo. Ana Santos? Sou Júlio Almeida da ONG Nova Esperança. Disseram que você trabalha no lixão e talvez tenha encontrado uma coisa que é nossa. Ana encostou a testa na madeira por 1 segundo, como se o contato frio ajudasse a pensar. O nome Nova Esperança ainda ecoava na cabeça, colado ao carimbo rasgado do comprovante. Não dava mais para fingir que o maço tinha caído de um bolso qualquer. Alguém tinha rastreado os passos do lixo até a casa dela. Eu não estou entendendo, ela disse abrindo só a corrente, não o trinco.
O que uma ONG está procurando no meu barraco? Do lado de fora, Júlio se inclinou um pouco para que ela o visse pelo vão. Era um homem de uns 38 anos, pele clara, barba feita, camisa polo com o logo da Nova Esperança bordado no peito e um colete de fotógrafo cheio de bolso. Tinha o sorriso ensaiado de quem aprendeu a posar para foto de entrega de cesta básica. Calma, ninguém veio tirar nada de vocês à força, ele garantiu, levantando as mãos teatral. É justamente o contrário, a gente quer ajudar. Palavra perigosa, Ana pensou. Quem tem muito costuma chamar de ajuda o que, na prática, é controle. Ajudar como? Você trabalha no centro de triagem do lixão, certo? Ele continuou como se tivesse decorado ficha. Ontem houve um descarte indevido de material sigiloso de um dos nossos parceiros. Estamos tentando reaver uma parte de recursos que foram jogados fora por erro de funcionário. Uma quantia em dinheiro que não deveria ter ido parar lá. Ela sentiu os dedos formigarem. E por que acha que isso veio parar aqui? O lixão é grande. Porque a gente conhece o próprio terreno, Júlio respondeu ainda sorrindo. E porque temos acordo com a cooperativa. Sabemos quem estava no turno, que setores foram remexidos, quem costuma levar o quê. Não é acusação, Ana. É processo. E pelo que me falaram, você é esperta demais para passar por cima de um maço desse sem ver. Lá dentro, Gustavo se aproximou, já com o semblante duro. Ele quer o dinheiro de volta, Ana. É isso. Júlio ouviu, mas fingiu não. A quantia em si não é o foco. Ele mentiu com naturalidade. O problema é o registro contábil. Esse valor já estava lançado para uma obra específica. E se desaparecer, quem responde sou eu. O que a gente oferece é o seguinte: você nos devolve o que encontrou sem complicação, e a ONG garante uma ajuda estruturada para sua família. Nada de cesta pontual. Estou falando de bolsa de estudo, encaixe em programa, melhoria de moradia. Ganha todo mundo. Ajuda estruturada. Programa. Ana conhecia esse vocabulário de ver políticos subindo o morro em época de eleição, acompanhado justamente de gente como ele. Técnicos bem vestidos com crachá colorido. Eles prometiam mundo e fundo. Apertavam mão de criança. Tiravam foto com a senhora da igreja. Depois sumiam levando as promessas junto com a urna. Se o dinheiro é de projeto social, como está no comprovante rasgado, por que ele foi para o lixão em vez de ir para a creche? Ela soltou sem rodeio. Porque lá na creche da Duda vive faltando tudo. Por um instante, o sorriso de Júlio fraquejou. Ele não esperava que ela tivesse visto o papel. Os processos são complexos, devolveu recuperando a postura. Às vezes existe sobra de um lado, falta do outro, remanejamento. Não é assim tão simples. Bia, atrás de Ana, murmurou. Remanejamento para o saco preto. Ana respirou fundo. Eu posso até devolver. Não estou dizendo que quero ficar com o dinheiro sujo dos outros, mas não vou entregar assim, de mão beijada, sem prova de nada. Se eu te der agora e amanhã esse mesmo dinheiro desaparecer de novo no remanejamento, quem é que vai saber que um dia ele encostou no chão da minha sala? Gustavo se animou com o tom da irmã. A gente quer recibo, completou. E não é de ajuda, é de devolução de valor de projeto que nunca chegou aqui. Júlio pareceu sinceramente surpreso. Recibo? Você está acostumado a tirar foto dando coisa para pobre, Ana rebateu. Hoje, se quiser algo daqui, é o contrário. Vai ter que aparecer na foto recebendo de volta. E com documento dizendo que esse valor existia, o homem avaliou a situação. Tinha pressa, mas também tinha vaidade. Foto de ONG que recupera recurso desviado poderia render manchete boa, se bem narrada. E se ele conseguisse enquadrar Ana e os irmãos como parceiros da transparência, melhor ainda. Virava um figurante de campanha sem nem perceber. Tudo bem, cedeu por fim. Amanhã de manhã trago um termo simples para registrar a devolução. Você assina como testemunha, eu assino como representante. Não, Ana cortou. Amanhã de manhã eu tô no lixão. Você quer resolver isso direito? A gente se encontra lá no próprio centro de triagem, com a presidente da cooperativa, com quem trabalha lá, com quem quiser. Nada de papel assinado aqui, na minha porta, sem testemunha. Júlio apertou os olhos medindo se valia a pena bancar. E se eu disser que esse assunto devia ficar entre nós?
Aí eu vou entender que ele não é assunto de ONG. É de polícia. O silêncio que se seguiu foi pesado. A tensão se instalou no batente da porta como se fosse mais um morador do barraco. No fim, ele puxou o ar, sorriu de novo, mas dessa vez sem brilho. Você é mais complicada do que me falaram, Ana Santos. Tá bom. Amanhã, 8 da manhã, no portão do lixão. Traga o que encontrou. Eu trago o termo e as pessoas. Quando ele desceu a viela, o barulho dos passos ecoou por mais tempo do que deveria. Ana fechou a porta, se encostou nas costas dela e deixou o corpo escorregar até o chão. Os irmãos a cercaram. E se ele vier armado amanhã? Gustavo perguntou. Gente como ele não suja a própria mão, Bia respondeu antes que Ana falasse. No máximo, manda outro. Ana olhou para o maço de dinheiro ainda embaixo da toalha. É por isso que a gente não vai sozinha, decidiu. Vou falar com Dona Vera, lá da cooperativa, com a professora da escola, com quem mais topar ouvir. Se esse dinheiro é de projeto, ele não pode voltar para a mão errada sem ninguém ver. Na quebrada, muita coisa morria em segredo. Boatos, acusações, pequenas injustiças. Mas, pela primeira vez, Ana sentia que tinha trombado numa história grande demais para caber só na cabeça dela. E se tinha uma coisa que aprendera com a morte da mãe no corredor do hospital, era que silêncio de pobre sempre favorece quem já fala alto. Naquela noite, em vez de esconder o maço, ela o repartiu em 3 sacolas diferentes. Uma parte num buraco atrás do armário, outra dentro da caixa de sapato com fotos antigas, a terceira costurada por dentro do forro da mochila dos gêmeos. Se alguém arrombasse a casa, pelo menos não levaria tudo de uma vez. Antes de deitar, pegou o celular velho e tirou foto de cada nota, do maço inteiro, do papel rasgado com o nome da ONG. Enviou as imagens, uma por uma, para o próprio número no aplicativo de mensagem. Gravou num e-mail esquecido, mandou até para a professora de Bia com um texto curto. Se acontecer alguma coisa comigo ou com meus irmãos, isso aqui é parte da história. Dinheiro de projeto social jogado no lixo. Dormiu pouco. Quando o sol começou a clarear o barranco, ela já estava de pé com as sacolas bem presas, o coração num misto de medo e teimosia. Sabia que no portão do lixão não ia encontrar só Júlio com seu colete bonitinho. Ia encarar pela primeira vez de frente o tipo de vilão que não aparece em filme de terror, mas assina ofício com caneta cara enquanto decide quem merece ter futuro. O portão do lixão parecia o mesmo de sempre. Chapa de ferro enferrujada, grafite antigo, cheiro de coisa velha misturado com fumaça de pneu queimado ao longe. Mas naquela manhã, Ana via tudo com outra lente. Cada caminhão que chegava levantava poeira e junto uma pergunta. Quem estava por trás de cada saco preto bem amarrado? Ela chegou cedo, mochila nas costas, Dani e Duda de mãos dadas com Bia, Gustavo empurrando o carrinho vazio. Dona Vera, 52 anos, presidente da cooperativa, já estava na guarita improvisada, contando ticket de peso com um cigarro apagado entre os dedos. Vera era baixa, firme, cabelo preso num coque que parecia não se abalar com nada. Mas, quando Ana contou por cima o que tinha acontecido, o coque quase tremeu. Dinheiro de ONG no meu lixão, é? Repetiu apertando os olhos. E o bacana quer vir buscar na surdina. Hoje ele disse que vinha com papel, explicou Ana. Eu só não quero que depois digam que eu peguei algo que não era meu e some sem ninguém ver. Vera coçou o queixo. Tá certo, isso não é negócio de menina sozinha, é negócio da cooperativa também. Se o lixão virou caminhão de lavagem de grana, respinga na gente. Ela pegou o celular, fez 2 ligações rápidas, uma para um advogado sindical que às vezes ajudava a cooperativa de favor, outra para uma jornalista independente que tinha feito matéria sobre o lixão meses atrás. Não deu detalhes, só disse, se você quiser coisa grande, cola aqui agora cedo e traz câmera. Às 8 em ponto, a caminhonete prata com o logo da Nova Esperança colou na frente do portão. Júlio desceu primeiro, dessa vez com uma pasta debaixo do braço e o mesmo colete de bolsos. Atrás, 2 jovens com camiseta da ONG, carregando uma caixa de papelão com o logotipo da instituição. Bom dia, pessoal, anunciou alto demais, como se já estivesse no palco. Vamos resolver isso civilizadamente. Vera se adiantou cruzando os braços. Civilizado é o quê?
Entrar aqui sem falar com a cooperativa, Júlio ajustou o sorriso. Dona Vera, né? A Ana me falou da senhora. Prazer. Nós viemos apenas recuperar um recurso que foi descartado por engano. Já trouxe o termo de devolução. Vai ser rápido. Ele abriu a pasta e mostrou um papel timbrado cheio de termos técnicos, onde se lia, em resumo, que a cidadã Ana Santos, tendo encontrado quantia em espécie pertencente à ONG, opta por devolvê-la espontaneamente, reconhecendo sua origem lícita e vinculada a projetos sociais. Em troca, prometia-se apoio pontual em forma de benefício eventual. Benefício eventual é cesta de Natal, Júlio, Vera cortou. E esse papel aí tá dizendo que ela jura que o dinheiro é limpinho. Você já lavou tudo sozinho. A jornalista chegou nesse momento, com uma câmera pendurada no pescoço e o cabelo preso num coque improvisado. Era Marina Lopes, uns 30 e poucos anos, que assinava um blog de bairro. O que está acontecendo? Perguntou, ligando o gravador do celular. Nada demais, Júlio tentou minimizar. Só correção de fluxo. Ana avançou um passo. Ele veio atrás do dinheiro que a gente achou no lixo, disse em voz clara. Diz que é de projeto social. Diz que se eu devolver quieta, minha família ganha ajuda. Marina ergueu as sobrancelhas. Projeto social jogando dinheiro no lixão? Essa eu nunca tinha ouvido. Gustavo tirou do bolso o retalho do comprovante rasgado com o nome Nova Esperança. Marina fotografou na hora, aproximando a lente. E esse carimbo aqui, Júlio? O homem viu a narrativa escapar pelos dedos. Isso é sobra de caixa de ações já executadas, improvisou. Não é desvio, é erro logístico. A contabilidade exige acerto, só isso. Ana sentiu o sangue ferver. Sobra de caixa é uma coisa. Jogar maço no lixo é outra. Enquanto isso, a creche do bairro não tem berço suficiente e a quadra da escola está interditada. Júlio inspirou fundo. Olha, eu entendo a revolta, mas você está misturando as coisas. O sistema é complexo, não dá para entrar em detalhes aqui. Então vamos entrar em detalhes lá dentro, Marina sugeriu. No meu blog em vídeo com o termo de devolução na mão, com a cooperativa, com o pessoal do lixão ao fundo. Vamos mostrar como funciona esse erro logístico. Por um instante, o vilão não pareceu bandido de filme. Pareceu simplesmente um homem acuado por holofote errado. Ele não tinha medo de polícia, acostumado a navegar na borda da lei. Tinha medo de narrativa saindo do controle. ONG vivia de imagem. Manchete ruim queimava a doação mais rápido do que qualquer inquérito. Pro bem de todos, acho melhor mantê-la fora disso. Ele se dirigiu à jornalista. São informações sensíveis. Sensível é criança sem vaga na creche, enquanto o dinheiro de projeto vai para o saco preto. Marina rebateu. E, já que estamos aqui, vamos deixar claro. Não tem como uma adolescente catar maço de quase 20 mil reais sozinha no lixão sem ninguém saber. Isso é estrutura, não acaso. O advogado da cooperativa chegou por último, suado, camisa social meio amarrotada. Leu o termo, coçou a cabeça. Se você quer mesmo o dinheiro de volta, Júlio, vamos registrar direito. Devolução de valor X, correspondente a recurso de projeto Y, com cópia para ONG, para cooperativa, para Ana e sim, para promotoria, porque isso aqui é potencial desvio de verba pública. Aí você decide se quer assinar. Júlio conteve um palavrão. Vocês estão transformando um ajuste simples num circo. Não foi a gente que jogou dinheiro de ONG no lixo, Ana devolveu. Se tem circo, começou na sua mesa. No fim, depois de muita troca de farpa e de ver Marina transmitindo parte da conversa ao vivo pelo celular, ele cedeu ao formato. Aceitou contar o dinheiro na frente de todos, anotou o valor, concordou em incluir no termo a origem, recursos de convênio com a prefeitura para ampliação de vagas em creche, e assinou 4 vias, embora tivesse se recusado a admitir qualquer ilegalidade. Ana entregou o maço fracionado, sem espetáculo, mas com os olhos bem abertos. Sabia que aquilo não apagava o esquema inteiro. Sabia que, se o Ministério Público fosse avisado, talvez o caso virasse só mais um processo perdido numa pilha. Mas naquele momento, algo tinha quebrado. O vilão que usava crachá e palavra bonita teve de botar a mão no lixo, literal e simbólico,
para reaver o que tentou esconder. À tarde, o vídeo da devolução no lixão já corria pelos grupos do bairro. Alguns riam, outros não entendiam nada. Para muitos era só mais uma fofoca. Mas para Ana foi o começo do fim de uma sensação que a acompanhava desde que encontrou o maço, a de que o que vinha de cima sempre caía em cima da cabeça deles sem chance de resposta. Nessa noite, pela primeira vez em meses, ela dormiu sem o peso de dinheiro escondido em buraco de parede. O problema, sabia, não estava resolvido. Mas, pelo menos, o segredo não era mais só dela. Capítulo 4. O preço de não engolir. Se a história tivesse acabado ali com o vídeo no blog e dinheiro devolvido, seria até aceitável. Mas quem mexe com o vilão de terno descobre rápido que retaliação nem sempre vem na forma de soco. Às vezes, vem na forma de papel. 2 dias depois do episódio no lixão, uma assistente social que Ana não conhecia apareceu na casa deles com uma pasta e um sorriso protocolar. Chamava-se Patrícia, uns 35 anos, cabelo preso, colete com logo da prefeitura. Fiquei sabendo da situação de vocês, começou olhando em volta. 5 irmãos sozinhos, sem responsável legal. A gente entende a dificuldade, mas precisa garantir que estejam em segurança. Ana sentiu os joelhos amolecerem. A senhora veio por causa de quê exatamente? Patrícia folheou alguns papéis. Chegou ao conselho um relatório sobre seu envolvimento com dinheiro irregular encontrado em área de descarte. Não é acusação direta, mas acende alerta. Relatório. Não era difícil adivinhar a caligrafia invisível por trás disso. Júlio não podia bater na porta da noite, mas podia cutucar o sistema que já ameaçava os irmãos antes do maço. Eu mesma chamei gente para ver o que estava acontecendo, explicou Ana, medindo cada palavra. Devolvi tudo na frente de testemunha. Tá tudo gravado. Eu vi o vídeo, Patrícia admitiu. E é justamente por isso que precisa ficar tudo bem claro. Quando o pobre encosta em dinheiro grande, todo mundo presta atenção. Ela não falou com ironia. Falou como quem conhece a engrenagem por dentro. Alguém mencionou também que vocês vivem em área insalubre, que os pequenos passam muito tempo no lixão. Quem denunciou? Gustavo interferiu. Foi o cara da ONG? Patrícia desviou. A gente não trabalha com esse tipo de identificação. O ponto é, ou vocês formalizam a situação com algum parente que possa ser responsável legal, ou o conselho vai ter que avaliar outra saída. A ameaça antiga voltava, agora com outro perfume, o de resposta maquiada. Se antes queriam separar os irmãos por falta de estrutura, agora tinham um gancho a mais. Era a forma do vilão dizer, eu também tenho armas, sem sujar as mãos. Naquela noite, Ana foi até a casa de Dona Irene, a catequista, pedindo conselho. Encontrou lá não só a senhora de sempre, mas também Marina, a jornalista, e o advogado da cooperativa, sentados em torno da mesa com uma pilha de papel. A gente já imaginava que isso podia acontecer, Marina disse. Sempre que pobre aponta para o lugar errado, alguém cutuca o conselho. O advogado abriu uma pasta. Tem um caminho que vocês nunca quiseram encarar, mas que agora pode ser arma, não ameaça. Ana pode pedir a guarda formal dos irmãos. Em vez de fugir do sistema, entrar por dentro e exigir que reconheçam o que vocês já vivem na prática. E se eles disserem que eu não sirvo? Ela perguntou, com medo real escancarado. Aí a gente joga na mesa tudo o que você já fez sozinha, mais o fato de que, quando esbarrou em grana errada, não sumiu com ela, Irene completou. Sistema adora mãe ausente que aparece na novela chorando. Não sabe lidar com irmã que faz o que adulto devia fazer. O processo não foi rápido. Teve visita, entrevista, laudo socioeconômico. Patrícia, a assistente social, se mostrou menos inimiga do que Ana temia. Parecia genuinamente dividida entre a obrigação burocrática e a simpatia pela menina que cuidava de 4 sem ter recebido nada em troca. No meio disso tudo, a história do dinheiro tomou outro rumo. A promotoria que recebeu o vídeo de Marina abriu inquérito não só sobre a ONG, mas sobre o convênio inteiro com a prefeitura. Descobriram que aquele não era o único maço que tinha ido parar no lixo. Vários ajustes tinham sido feitos ao longo dos anos. Júlio virou alvo de processo administrativo, sua imagem de gestor do bem
Começou a rachar. Um dia, semanas depois, Ana o viu de longe, descendo do carro na frente da prefeitura, sem colete, sem sorriso, falando baixo ao telefone. Ele também a viu. Houve uma troca de olhares rápida. Ele não se aproximou. Talvez porque soubesse que, agora, ela não era apenas uma catadora de lixão. Era parte de um caso. Tinha nome em papel que não era só boleto atrasado. Quando, finalmente, o juiz assinou a decisão concedendo a guarda dos irmãos a Ana, com o acompanhamento do conselho, mas sem separação, ela sentiu fazer sentido algo que não tinha nome antes. Não era Vitória. Palavra grande demais para quem ainda dividia quarto e fazia conta para o fim do mês. Era talvez um tipo novo de segurança. A de saber que, se alguém tentasse arrancar Dani ou Duda dela, não poderia mais dizer que fazia isso em nome da lei. Na saída do fórum, Marina perguntou se podia gravar um depoimento breve. Muita gente está acompanhando sua história, disse. Quer saber como você se sente? Ana pensou um pouco antes de responder. Eu me sinto menos descartável, falou, escolhendo cada sílaba. Igual aquele dinheiro que acharam que podiam jogar fora porque ninguém ia ver. Ele era número de creche, de uniforme, de remédio. E quando caiu no lixo, alguém decidiu que não fazia falta. Olhou para os irmãos, todos amontoados no banco do ônibus, rindo de qualquer bobagem. A gente vive num lugar onde tudo que é nosso mandam pro lixão primeiro. Documento, direito, futuro. Eu só fiz o que devia ter sido feito desde o começo. Abrir o saco, ver o que tinha dentro e devolver pro lugar certo. E qual é o lugar certo? Marina insistiu. No mínimo não é o bolso de quem aparece sorrindo na TV dizendo que está salvando a gente. Ana respondeu. Se um dia eu tiver dinheiro grande de novo na mão, espero que seja salário. E que não tenha passado pelo lixo antes de chegar aqui. Naquela noite deitada no colchão ao lado dos quatro, ela pensou no jeito como a vida tinha dado voltas a partir de um saco rasgado. Não romantizou. Ainda tinha conta, ainda tinha lixão, ainda tinha medo. Mas também tinha uma certeza nova. Vilão de verdade nem sempre tem cara de monstro. Às vezes tem logo bonito, projeto aprovado e crachá pendurado. E para enfrentar esse tipo, não adianta só rezar ou correr. Precisa mostrar, contar, guardar cópia, falar em voz alta, até que não dê mais para fingir que foi tudo erro logístico. Antes de dormir, Bia comentou com a crueldade sincera de quem ainda é quase criança. Se não fosse o lixo, eles tinham jogado esse dinheiro fora em outro lugar. Pelo menos dessa vez o lixão serviu para alguma coisa boa. Ana virou para o teto descascado e riu cansada. Serviu sim, serviu para lembrar que, enquanto tiver gente mexendo no que jogam em cima da gente, nada some de verdade. Nem nota, nem história, nem a gente.